Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou Roberto Padovani e essa semana a gente vai bater um papo sobre Bolsa de Valores. Bom, a Bolsa tem estado aí no noticiário porque ela não para de subir nas últimas semanas. É um ambiente bem melhor do que a gente viu, por exemplo, no início de 2023. Lá no início do ano havia uma discussão global sobre alta de juros e principalmente o temor de uma crise bancária na Europa e nos Estados Unidos, reforçando o ambiente global de recessão. Aqui no Brasil, da mesma forma, havia muitas incertezas. A transição política trouxe, como é natural, muitas dúvidas sobre a agenda econômica do governo, o que assustou os investidores. O resultado dessa história foi muita instabilidade no mercado acionário. Mas a história em abril, maio e junho foi outra. A Bolsa saiu de um patamar aqui no Brasil de 100 mil pontos e já supera 120 mil pontos. E mais do que o desempenho recente, há uma perspectiva de que as coisas podem continuar melhorando. Isso porque, depois de uma queda importante na inflação, o Banco Central já sinalizou espaço para corte de juros, e juros mais baixos ajudam o desempenho financeiro das empresas, valorizando as suas ações. Da mesma forma, existe uma leitura de que a Bolsa no Brasil está atrasada. Se a gente olhar durante a pandemia, a Bolsa norte-americana, o S&P, subiu quase 40%. E aqui a gente ficou praticamente parado. Existe essa leitura de que, olha, a Bolsa brasileira está muito barata, portanto, há muito espaço para valorização. Agora, apesar desse bom desempenho e de boas expectativas para o futuro, a gente tem que lembrar que a Bolsa brasileira ela não se movimenta de maneira linear. Tem alguns riscos à frente e eu acho que vale a pena nessa conversa ter em mente esses desafios. Um desafio importante que a gente tem pela frente, por exemplo, é o cenário internacional. A Bolsa brasileira, historicamente, ela é muito sensível aos fluxos capitais no mundo, porque se a gente sabe que os investidores externos estão preocupados com o mercado de ações das principais economias, certamente eles também vão estar preocupados com os mercados acionários em países emergentes. E o que está acontecendo no mundo? A inflação vem caindo, a gente sabe disso, mas num ritmo ainda mais lento do que os bancos centrais gostariam. Isso implica dizer que os principais bancos centrais na Europa e nos Estados Unidos continuam subindo os juros, encarecendo o custo do crédito, reduzindo o consumo, e, portanto, gerando uma desaceleração global. Mas não é só Europa e Estados Unidos que preocupam. A gente tem visto muitas dificuldades na retomada da economia chinesa. E aí, quando a gente olha o quadro externo, a gente vê que a Ásia, Europa e Estados Unidos devem ter menos crescimento à frente, e isso faz com que as bolsas no mundo tenham um desempenho ruim e afugentem os investidores. No caso brasileiro, tem um fator adicional. As empresas listadas aqui no mercado brasileiro são muito sensíveis aos preços de matérias-primas. E nesse ambiente global confuso, é natural que os preços de commodities fiquem estáveis ou caiam. Portanto, o quadro global que a gente tem pela frente não ajuda os mercados de ações no mundo e no Brasil. No caso brasileiro, a gente tem que lembrar que a gente é sensível ao tema de commodities. Portanto, é um quadro aí de muita instabilidade que a gente tem que ter na cabeça. Mas não é só o risco global que preocupa, a gente tem desafios locais também. O governo, por exemplo, ele tem feito um esforço grande, mas ainda ele tem que mostrar que consegue estabilizar a dívida pública. Se a trajetória de dívida do governo continua em alta num ambiente global confuso como esse que a gente conversou, isso acaba aumentando o risco do Brasil, os investidores ficam assustados e todos os mercados financeiros locais acabam sofrendo, inclusive o mercado acionário. Portanto, a questão fiscal segue sendo essencial para a gente atrair fluxos para o Brasil e fazer com que a bolsa continue se valorizando. Se a gente olhar a experiência recente, a gente vê que os preços sugerem um pouco de cautela. Depois da Bolsa Brasileira ter alcançado um pico ali próximo a 130 mil pontos em 2021, esse ambiente global de instabilidade e alta de juros aqui dentro fez com que a gente tenha oscilado muito mais próximo a um patamar médio de 110 mil pontos. Se a gente olhar um período um pouco mais longo, desde 2017, a Bolsa Brasileira opera ali na casa de 22 mil dólares, olhando o índice. Portanto, a gente não vê uma tendência clara de apreciação. Isso gera, portanto, um pouco de cautela. Mas quando a gente olha para 2024, olha para os horizontes mais em médio prazo, a gente vê que os juros no Brasil caindo e o ciclo global se recuperando faz com que o mercado acionário continue bastante atrativo. Portanto, o resumo dessa história é o seguinte: a gente tem tido uma valorização recente importante, a gente vê desafios globais e locais no curto prazo que podem trazer instabilidade, mas a história para a Bolsa continua sendo uma história boa, porque a gente deve ter juros baixos no Brasil e no mundo e retomada do crescimento global e do crescimento brasileiro. Bom, essa história, nos falamos na próxima semana. Até lá!